Estamos aqui mais uma vez para trazer um outro episódio do Willa Talks para vocês. É um prazer muito grande e hoje uma alegria também extra por estarmos aqui com a Silvia França dos Santos, né, que é dentista relacionada à saúde pública e é coordenadora do curso do ILA de especialização em odontologia. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Margarida. A alegria é toda minha, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho, falar do ILA, falar da homeopatia na odontologia e também falar um pouco de saúde pública, sempre é muito bom. Conta um pouquinho para nós disso da saúde pública, né, até você chegar nisso da odontologia homeopática. É assim, a minha história começou com a saúde coletiva, né? Na época, quando eu estudei, não existia ainda a saúde coletiva, né? A saúde coletiva ela estava nos seus primórdios e dentro da universidade o que a gente tinha era a odontologia social e preventiva. Apesar da Associação Brasileira de Saúde Coletiva ter sido inaugurada em 1979, ela só foi chegar na faculdade lá perto dos anos 80, já próximo da oitava Conferência Nacional de Saúde. Até então a gente falava odontologia preventiva, social e preventiva. E desde o início eu me identifiquei com o departamento, né? Então, assim, fui aluna de graduação do departamento, depois ele se tornou um departamento de saúde coletiva, eu fiz a especialização e fiz o mestrado, tudo dentro da UFMG. Eu sou filha da UFMG na saúde coletiva. E a UFMG é bem especial nessa área, assim, pelo menos nós Muito. aqui reconhecemos bastante. E muitos estudantes daqui, né, muitos estudantes que eu digo que já formados, que querem se diferenciar nessa área, se dirigem aí para Minas Gerais. Isso é porque assim eles acompanharam ali o movimento da reforma sanitária, participaram da oitava Conferência Nacional de Saúde, inclusive eu já era aluna, via esse movimento, eles foram para Brasília, né, participaram da construção do capítulo da saúde na Constituição Federal. Né? Então, assim, eu vivi esse movimento, né, ali junto com os professores, né? Então, realmente, eles participaram desde o início, ajudaram a construir essa história que chegou depois realmente a trazer o Sistema Único de Saúde para os brasileiros, né? E como foi essa evolução até chegar hoje na homeopatia? Aí eu fui trabalhar num serviço público, mas ele não tinha como base a homeopatia. Ele era um serviço público estadual que seguia as normas próprias, né? E após o primeiro ano que eu ingressei nesse serviço, eu já fui chamada para trabalhar na gestão. Então, eu atendia paciente e fazia gestão também do serviço de saúde com outras normas, né? Não com as mesmas normas, porque ele já não era único, né? Não era igual o SUS, que era para todo mundo, para todo mundo. Ele era para quem trabalhava naquela instituição. Mas as outras características do SUS, a gente abraçou. Então, a gente tinha a descentralização dos serviços, a integralidade, né, de ofertar serviço em todos os níveis de atenção, a gente já tinha a equidade, todos os princípios do SUS, menos realmente ser único, a gente não conseguia fazer, né? E também, assim, a participação social, que era um tema que me chamava bastante atenção também, não havia na época essa parte. Mas os temas da Lei 8080 e da 8142, como capítulo da saúde da Constituição Federal, a gente sempre procurou aplicar. Aí no mestrado, na especialização, eu já pesquisei como que os pacientes, como que os funcionários e como os gestores entendiam o SUS. Eu fiz essa especialização em 2003, 2003, 2004. Então, a gente foi a postos de saúde, na verdade, já eram unidades básicas de saúde em Belo Horizonte, em várias regiões de Belo Horizonte, e a gente queria saber
se as pessoas que estavam envolvidas no processo ali do SUS, se elas, quem trabalhava no SUS entendia o que estava fazendo, se o paciente entendia o trabalho que era para ele receber, se os demais funcionários também entendiam, gestores, né? E depois, quando a gente viu assim que havia uma dificuldade, ainda era tudo muito novo, então havia uma dificuldade da compreensão da responsabilidade de cada um no processo. Mas uma coisa me chamou atenção, que foi que na base, ali perto dos postos de saúde, sempre tinha o representante ali da comunidade, que ele levava as demandas, né, para o Conselho Municipal de Saúde. Então, quando eu fiz o mestrado eu pesquisei o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para entender a participação popular, né? E aí, na época, assim, eu continuei tendo essa visão de que no papel já existia o SUS, com todas as suas ideias, mas na prática não houve o treinamento necessário. Até sugeri no meu mestrado que fizesse um treinamento, principalmente para o conselheiro usuário, que ele vem da base e traz as demandas, né? Então, o poder que ele tem, porque o Conselho Municipal de Saúde, ele é paritário, ele é deliberativo, e então o conselheiro usuário ocupa metade das cadeiras, e o voto dele conta, é igual dos gestores e dos funcionários da saúde, né, que são médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde. Ele representa 50% das cadeiras, mas ele tinha que saber um pouco mais, se interagir mais com o sistema de saúde, para ele realmente representar a base da onde ele veio. Aí eu falei, realmente o Conselho Municipal de Saúde precisava de um treinamento. Às vezes o conselheiro usuário deveria ser treinado, falando, olha, os direitos são esses, você tem muito poder, você pode votar, você pode liberar junto com o restante dos profissionais, tanto gestores quanto profissionais que trabalham, mas eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo ali, não. Isso é super interessante, Silvia, porque mesmo nós, profissionais da área da saúde, desconhecemos muito dessa estrutura, né? Eu conheço, também já trabalhei bastante no serviço público, mas a maioria de nós e a população não conhece também, né? Que tem Não essa conheço. representatividade. Então, isso que você está trazendo é bastante relevante, né? Para as pessoas poderem ter isso, né? Consigo e se dirigir. Tanto a Constituição quanto as leis orgânicas da saúde, as normas operacionais básicas, elas explicam, tá tudo muito explicado ali, mas não é fácil e simples de entender. Então, as normas existem, as leis existem, só que as pessoas às vezes não conhecem as normas e as leis, elas não sabem o que elas têm direito, não sabem como funciona, nem como procurar uma solução para os fatos que acontecem. E da mesma maneira que tem essas normas, né, para as pessoas poderem, né, o público poder usufruir, né, e ajudar também a construir e ampliar e diferenciar o sistema de saúde, também em relação à homeopatia, né, que para mim eu não tenho conhecimento nem a vivência que você tem, né, da saúde coletiva, da saúde pública do SUS, mas a homeopatia também responde, né, a muitas das necessidades e como é que eu vou dizer assim, ela faz parte desse conceito ampliado de saúde, a homeopatia é um conceito ampliado de saúde. A homeopatia, ela já nasce com esse conceito ampliado de saúde no século XVIII, né? Século XIX. Então, assim, já tem a ideia de Hahnemann já era um conceito ampliado de saúde. Não olha não olha a doença, não olha só o indivíduo, olha o todo, né? O pertencimento, as relações, a vida da pessoa, tudo importa, né? Até se ela tem alguma memória, alguma história, né, da fase da infância, alguma coisa relacionada com a sua adolescência, o seu modo de viver, né, as suas relações com as pessoas, seus medos, tudo interfere na sua energia vital,
né? E o desequilíbrio dessa energia vital que todos nós temos, a partir da hora que a gente tem vida, a gente tem uma energia de vida, que é a energia vital, ela desequilibra quando você tem problemas nessas áreas todas, seja um problema emocional, né, mental, um problema social, isso influencia no desequilíbrio da energia vital. E quando a gente tem um desequilíbrio na energia vital, surgem os sinais e sintomas de doenças, né? Então, o Hahnemann já tinha essa noção. Enquanto o SUS foi crescendo, os conceitos, ele começa a falar em ampliação do conceito de saúde. Então, primeiro, foi entendido que a integralidade, que é um dos princípios do SUS, precisava de ser ampliado. Então, vamos ofertar atenção à saúde em todos os níveis de atenção, atenção primária, secundária, terciária. Isso era uma ampliação, já era uma ampliação. Só que com o tempo, na 12ª Conferência Nacional de Saúde, entendeu-se que, para além dos níveis de atenção, também a saúde poderia ser ampliada para todos os modos de atenção, né? E essa discussão, que aconteceu em 2013, na 12ª Conferência Nacional de Saúde, gerou a formação de câmaras técnicas, muita discussão, e depois de 3 anos de discussão, saiu a Portaria 971 de 2006, que cria as práticas integrativas de saúde, onde existem 4 práticas, mas principalmente a homeopatia e a acupuntura, que já são 2 especialidades médicas, né, reconhecidas, porque a homeopatia na medicina é reconhecida desde 80, né, e como na odontologia 2015, mas quando surgiu a homeopatia no SUS, que é 2006, pela portaria 971, pelo menos a medicina já era reconhecida, já reconhecia a homeopatia como especialidade, né? Só que daí essa concepção que ela surgiu no SUS, que são as práticas integrativas de saúde, elas criaram outros significados e ampliaram essas práticas integrativas de saúde. Hoje são 29 práticas integrativas de saúde, todas são importantes, mas a homeopatia, ela já tem uma história já assim, anterior, pautada na ciência, né? É uma especialidade, existem especializações, então é uma área já bem fundamentada, né? Então, a homeopatia, ela se destaca um pouco das outras práticas integrativas por ser uma área reconhecida formalmente, né? Então, ela existe, né? Então, se a pessoa quiser fazer uma especialização em homeopatia, seja na medicina, seja na odontologia, na farmácia, na veterinária, na agrohomeopatia, já existem os cursos que capacitam a pessoa para ser especialista, né? Por quê? Porque a pessoa já fez uma graduação e ali ela vai fazer uma pós-graduação. Então, é um nível assim, a mais, né? Um nível de compreensão maior do que é saúde, da interferência da saúde, dos conceitos da saúde na vida das pessoas, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento, né? E, infelizmente, muitas pessoas nem sabem que a homeopatia é uma especialidade médica, odontológica, da farmácia, do agro, da medicina veterinária. Então, é um campo ainda a ser explorado, né? E a comunidade também, uma comunidade também é um indivíduo, né? Se eu ver isso que do É, positivo, né? E tem as suas características, e aí a homeopatia também, né, tem a é, sua atuação, né? isso. Não só vamos dizer assim, nas pandemias, nas endemias, nas epidemias, mas também nas catástrofes, né? Em Ai, tudo. A tudo, né? homeopatia ela não tem uma limitação, que não pode, aqui pode, não. A homeopatia está disponível para o tratamento de pessoas, no coletivo também, né? De todas as formas, e não tem assim, porque não existe uma doença, existe uma pessoa que está com a sua energia vital desequilibrada, né? Então, isso aí amplia ainda mais a capacidade da homeopatia contribuir
para a saúde, né, para o reequilíbrio e para o reequilíbrio dessa energia vital, proporciona que o próprio organismo da pessoa volte também ao seu equilíbrio e as doenças vão, né, se solucionando. É porque é incrível isso, né? Tava olhando para você, ver, a odonto faz a promoção, a saúde, a prevenção de doença e o tratamento de doenças da boca. Mas ao mesmo É, tempo, né, com a saúde coletiva, esse profissional pode abranger essa comunidade, né? Junto pela saúde. o dentista que faz saúde coletiva, ele sai um pouco daquele mecanicismo, eu comprei tal equipamento, meu equipamento tem isso, tem aquilo, e aí eu consigo ver melhor o dente. Não, a gente sai daquele ambiente da boca e passa a enxergar nas doenças da boca um reflexo da vida da pessoa, né? Então, aí você encaminha, às vezes, para um psicólogo, né? Quando eu não conhecia a homeopatia, encaminhava para um psicólogo, para um otorrino. Eu era uma dentista que encaminhava, né? E, assim, era até engraçado, parecia que eu era a única dentista que encaminhava, mas eu via que tinha outras relações ali, que aquela boca estava me dizendo alguma coisa, né? E aí, com a homeopatia, a gente pode, dentro do próprio consultório, na consulta ali, observar as interações sociais, as interações emocionais, as interações espirituais, e com a biologia da pessoa. E a homeopatia pode ser utilizada dentro do consultório odontológico, né? Então, se uma pessoa tem um bruxismo, então, o que que é o bruxismo? Todo mundo sabe que é uma descarga de energia nos músculos derivado de tensão. E essa tensão está vindo da onde? Né? Então, se a gente faz uma pesquisa, uma consulta bem feita, e descobre o que está causando essa tensão na pessoa, a gente pode até pôr uma placa de bruxismo, mas a gente precisa de entrar com a medicação homeopática, que vai reequilibrar essa energia vital, que vai trazer de novo a paz para a pessoa, o equilíbrio mental, ajudá-lo a resolver os seus problemas e encontrar a saúde, né? Isso é muito interessante, porque é uma visão que poucos têm, né? De como a gente pode contribuir para a pessoa. A gente não está ali para cuidar de boca, né? Inclusive, eu não sei como é que existe isso, odontologia, saúde bucal, então deveria existir saúde do olho, saúde né? A boca, ela é muito importante. A boca, ela é que alimenta esse corpo, né? A boca, ela que faz esse corpo comunicar, né? A boca, ela é com ela que a gente demonstra se a gente está feliz, se a gente às vezes não está muito feliz, né? Com a boca a gente beija as pessoas que a gente gosta. Então, como que uma região tão importante do corpo foi separada, né? Ela tinha que fazer parte do corpo, mas a homeopatia traz isso de volta, né? Ela faz parte do corpo, né? Ela é uma parte importantíssima do corpo, E né? tem tudo isso que você trouxe também de uma forma de eliminar o que não serve, né? De diminuir É, essas coisas, essas benesses, né? E uma também que é uma benesse de eliminar o que não serve, né? sim, Do tem. digestivo, do respiratório, do emocional, É, né? a excreção também, também. Então, assim, ela participa de tudo, participa do que é bom, também ajuda quando não está bom, Isso. né? Então isso precisa, faz parte do todo, não tem como ser diferente. É, então, a homeopatia, ela consegue trazer essa possibilidade para o dentista, né? Ele vai conseguir, através da homeopatia e dos sintomas da boca, ou da parte que ele pode, né? Que é do platismo para cima, tem toda a questão da anatomia, né? Que é permitido ao dentista trabalhar, e ali já tem um masseter que envolve com bruxismo, não é o dente. Tem a mucosa, tem a língua, tem a orofaringe, tem o assoalho do seio maxilar, ele tem uma relação direta com a parte óssea onde está a implantação do dente, né? A criança, por exemplo, que toma uma madeira,
tem mais possibilidade de ter uma alergia respiratória, porque se ela tiver uma alergia ao leite, a proximidade não tem, ainda não formou o osso, então só tem a mucosa ali. Então aquele leite fica em contato com a cavidade nasal. Então, se ele tiver uma alergia ao leite, vai ter contato com esse leite, né? Não é tudo, são muitas, além da boca manifestar ali. A boca ela é tão interessante quando a gente pega, quando uma pessoa tem um problema, ela está envolvida com algum problema, de qualquer natureza, a primeira coisa que ela para de fazer é de escovar o dente. Como Então, assim? é assim, se ela entrou em depressão, ela está com um outro problema de saúde que não tem nada a ver com a boca, se ela está muito preocupada, se ela está envolvida em algum problema, a primeira coisa que ela deixa de fazer é escovar a boca. Ela negligencia a boca. Então, uma boca negligenciada mostra um indivíduo negligenciado. Isso é muito importante. A boca fala com a gente sem falar nada, né? A respiração bucal, né, também, que é uma coisa que afeta tantas crianças, né, que até os adultos também que roncam, dormem de boca aberta, aí você vai encontrar várias lesões nos dentes, né, a criança, quando ela respira pela boca, ela deforma, ela atrapalha o crescimento crâniofacial, que é uma força muito grande respirar pela boca. Então, ela vai alterar aquele crescimento crâniofacial que ela teria se ela não estivesse respirando pela boca. Eu atendi crianças de 2 a 5 anos, por 15 anos. Eu vi o crescimento crâniofacial na minha frente. Eu vi a respiração bucal, eu vi o bico, a mamadeira interferindo naquela formação na minha frente, né? Então, assim, a parte mecânica, como que aquela parte mecânica ali já interferia na formação, naquele rosto daquela pessoa que ela ia ter o resto da vida. E aí interferia também em outras coisas, alergias respiratórias e outros problemas assim, que a gente vê acontecendo na nossa frente. E a boca diz muita coisa, né? Aquela criança que tem problemas respiratórios, né? Aquela criança que chora muito, que não dorme à noite, né? Já mostra um comportamento, às vezes, neurológico também. Dá para a gente perceber muita coisa. Muito lindo isso, né? Porque não, essa é outra coisa que também, mesmo os profissionais da saúde, eu fico imaginando também os educadores nas escolas, né? Que também fazem os encaminhamentos, as observações, desconhecem completamente isso, né? É, Outra, outra coisa que eu observei da tua fala, Silvia, é como essa saúde odontológica coletiva casa com a homeopatia, né? Tem tudo a ver, vamos dizer assim, porque é justamente isso que a homeopatia traz, né? Do vitalismo, do cuidado através de um local, mas no todo, né? exatamente. Então tem tudo a ver, vamos dizer. E como homeopatia, se eu conhecesse a homeopatia antes, teria me ajudado muito. Eu ficava atrás de outros profissionais. Eu achava que era o psicólogo, que era o psiquiatra, que era o otorrino, que era o médico, que era, né? Então, assim, eu já cheguei a pegar paciente no consultório odontológico que já tinha passado por cirurgia cardíaca, passado por várias coisas. Eu olhava para aquela criança, fazia minha anamnese, normal, a anamnese que eu faço. Eu falava assim, essa criança tem uma síndrome. Aí eu pegava, fazia por escrito, mandava para o pediatra voltava e falava, Silva, tem uma síndrome. Sendo que ela já operou o coração, era respiradora bucal, porque eu conhecia as alterações que afetavam as crianças. Então eu conseguia ver assim questões que passaram em branco. Operaram a criança, nem sabiam que ela tinha uma síndrome. E já aconteceu mais de uma vez isso. E isso eu estou falando da biologia, né? Fora outras questões que a gente observa quando a gente atende uma criança negligenciada, a boca está ali destruída, né? Não tem um cuidado do pai, da mãe, né? Muitas vezes tem um conflito dentro daquela casa, o ambiente não está saudável. Então, assim, é muito. A boca, ela diz muito, igual eu falei, sem dizer nada, ela diz muito. E o conhecimento, né, da odontologia dessa área, essa noção que não é só
aquele dente, o número um, o número 20, né? É, Aquele número 20 ou número um está falando outras coisas, está querendo chamar atenção para outras coisas que é do todo daquela pessoa, daquele paciente. muito. Muitas vezes o dentista só enxerga o dente. Muitas vezes ele não vê nem a mucosa. Ele não vê a língua, ele não vê a orofaringe, ele não vê o palato. Ali tudo dá sinal. Os sinais são para todos os lados, que, né? É saúde, odontologia. Nós somos cirurgiões dentistas. Nós somos capacitados, inclusive, a realizar cirurgias, pequenas cirurgias, né? Então, do platisma para cima, a gente pode, né? Se a gente fizesse, pode fazer cabeça e pescoço, aí já vai interferir nessas regiões abaixo, né? Mas a gente tem autorização para fazer várias intervenções. Então, assim, tem que conhecer, né? A gente disseca uma cabeça e um pescoço na anatomia, né? Às vezes entrega uma cabeça e um pescoço para uma dupla. A gente, a gente sabe o que é que tem ali. A gente sabe o que é que está ali, né? E a gente hoje com essa estética, a estética ela está passando por cima do que a pessoa é, né? Hoje assim, você é contra a estética? Não, não sou. Não, eu não faço. Eu acho tão bacana as minhas marcas. Eu sei porque tem uma marca, porque tem outra marca, né? Mas eu não gosto de ficar com marca. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão ficando iguais. E às vezes sem expressão. Então, assim, o rosto diz muito sobre a pessoa, o seu sorriso, sua forma de cumprimentar o outro, de relacionar. Aí, de repente, se você olha para a pessoa, você fala, quem que é aquela pessoa mesmo? Você já não sabe nem quem que é mais, porque as pessoas estão todas iguais, né? E uma coisa forçada, uma coisa fora do que é. Hoje tem muitos procedimentos que ajudam, sim. Ajudam a ter uma pele mais firme, né? Mas sem modificar a pessoa. Eu acho que modificar a pessoa não é uma coisa boa, né? E tem tantas pessoas lindas, maravilhosas, que envelheceriam lindamente com seu rosto. Lógico, podem fazer seus peelings, essas coisas que as pessoas, microabrasão, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas assim, tirar a característica que é sua, que só você nasceu com aquele rosto. Às vezes até o gêmeo é um pouco diferente do outro, né? Então, assim, eu acho bonito você ver. Eu acho que as pessoas, que o envelhecimento bem feito, ele é, né, bem conduzido, bem acompanhado, ele é bonito, né? É a natureza. Que a gente vai viver muito, nós vamos viver muito. Isso aí já está só de ver para onde já foi o nível da idade, né? De sobrevivência no mundo. Só que viver com qualidade é o que importa, né? Quer dizer, a gente pode viver 100 anos em cima de uma cama, mas pode viver 100 anos ativo, pesquisando, produzindo, viajando, passeando, sendo útil para outras pessoas e para a gente mesmo, né? Então a idade ela tá, a gente fala a idade está na cabeça, na atitude, no que você deseja. E muitas vezes não adianta ficar só mexendo com produtos no rosto se você não se aceita, não está satisfeito com você mesmo, né? Eu tenho a impressão que nós temos outros critérios de estética hoje em dia, que isso não significa que tá belo, que tenha beleza ali. Primeiro porque fica muito parecido com o outro, né? Então tira essa individualidade, que a gente gosta tanto na homeopatia, né? Do indivíduo ter as suas características, né? E segundo que fica assim, como eu sou dentista, para mim é difícil olhar para um rosto e falar, nossa, ai, colocou um fio, ai, os dentes, igual chicletes, nossa, fizeram um trabalho ali, não ficou bom, o sorriso está para baixo, então, tipo assim, não tem jeito, dentista, eu chego perto da minha mãe, ela fala assim, para de me olhar. É isso. E tem umas coisas que são, como é que eu vou dizer assim, às vezes são meio paradoxas, né? Por exemplo, me submeti, né, quando pequena, a alguns tratamentos ortodônticos, mas era muito alérgica. Naquela época não tem os produtos que nós temos hoje, né, Silvia? E eu me surpreendi muito depois de adulta, porque as pessoas, né, e até quem lida com
parte de estilismo, né, de estética, por ele, como você tem um sorriso bonito. Eu demorei muito para aceitar isso, porque eu ficava presa na forma, né? É, Hoje eu já consigo conceber isso que eu escuto, mas é, nós herdamos isso dos americanos, né? Porque os europeus, eles não gostam de mexer no que é deles, na natureza. Colocar, tirar o que é deles para colocar o que não é natural, né? Eles valorizam o que é deles, né? Talvez enfim, até pela história que eles já passaram, de perdas, né? Eles não querem perder nada. O que é deles, enfim, eles vão querer que fique, né? E quantos a gente viaja, né, Margarida? Assim que a gente se conheceu, a gente é, vê, as pessoas são lindas, são, né? É o tratamento que você recebe, é a forma que a gente relaciona com as pessoas, isso que é bonito. sim. Mas na verdade, até quando falo de ortodontia, até eu fui submetida, mais até a nível funcional, não de colocar coisas Sim, sim, existe muita coisa que é funcional. que é valoroso, né, que está aí disponível. Não, eu acho assim, a odontologia toda ela é válida. Ela é mais como tudo, né? A gente não deve exagerar, Sim, né? Pode fazer tudo, tá tudo aí, tudo que está previsto em lei está autorizado. Só que as sim, pessoas elas têm que ter um critério. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Nós somos feitos, a metade do rosto, ela encontra e aí desenvolve. Então, uma metade, ela é diferente da outra. Se a gente olhar no espelho, a gente tem um olho mais baixo, tem o nariz um pouquinho diferente, a bochecha um pouco diferente. E aí, quando a gente vai fazer uma harmonização, por exemplo, a gente quer que fique igual. A gente quer que fique idêntico. É igual a pessoa quando vai colocar seio. Ah, coloquei tantos num, tantos no outro. Pô, é a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos diferentes. É normal a gente ter um lado diferente do outro. Então, isso é da natureza, né? É a gente querer uma perfeição da natureza. E a gente tem que, sim, eu prefiro a natureza como ela é. Eu olho para a natureza aqui, quando eu vejo que está construindo uma casa no meio da natureza ali, eu já não gosto, né? Então, eu gosto da natureza como ela é. Eu acho que, nossa, como é bom, agradável o que é natural, né? Agora, é que fica a critério. Às vezes, tem pessoas que elas precisam fazer alguma intervenção para se sentir melhor, para se sentir aceito, né? Então, são outras questões que ela tinha que talvez fazer uma consulta homeopática, né? Para ela se sentir melhor e entender, se aceitar, né? E aí talvez ela não fosse fazer tantas intervenções, que depois arrepende, tem que tirar, né? é. Então, muitas vezes querendo a harmonização perfeita, né, perde a identidade, né, não fica sem a identidade real, né, própria. Fica. Agora, você comentando, me lembrei, né, que os mestres da cirurgia plástica, antes de fazer, para o paciente ser submetido, né, a uma cirurgia plástica, isso de ter alguma modificação, mesmo que seja uma rinoplastia, a, submete o paciente a 18 meses de terapia, né, para ver se ele mantém, né, o pedido dele da cirurgia plástica. Mas deveria ser o correto, igual a bariátrica. Quando a pessoa faz a bariátrica, ela é outra pessoa. Depois que ela sai da cirurgia bariátrica, é como se aquela pessoa que morasse, habitava aquele corpo, ela tivesse ido para outro lugar e agora é outra pessoa. Porque ela vai ter que ter outro pensamento com relação à alimentação, à atividade física. Ela tem que entender a vida de outra maneira, né? Então é como se você desse tchau para o que você era e você tivesse que construir uma nova personalidade que vai habitar aquele novo corpo. Também eles fazem esse trabalho, né? Tem que Sim. fazer. Igual essas É, outras coisas que fazem aí. sim. E você falando agora da bariátrica, também me lembrei que a boca também pode, é a expressão, por exemplo, de uma gastrite, muitas vezes, né, vai lá no dentista, seja com uma afta ou com as cáries, ou até no adulto coisas mais profundas, né, que são lá dos canais, por exemplo, e pelo tratamento da boca, não é que o dentista vá tratar isso, a gastrite, né, mas pelo tratamento homeopático da boca, do que a boca apresenta, pode até ter o conforto de uma gastrite, né, se Sim, curar
Ah, então isso é Sim, importante. Não é que vai lá por causa disso, né? Mas não. indiretamente se cura, como outras coisas também. É porque aquele ácido que sobe pelo esôfago e chega na cavidade bucal, ele vai mudar o pH da boca. O pH da boca ele gira entre 6,5 e 7,4, é próximo do neutro. Nesse pH não acontece o processo da cárie, porque a cárie ela não é fixa. A cárie não é a doença, a cárie é um processo. Quando o pH cai demais, para combater, para tentar o dente, a saliva fica ácida. Para combater aquela acidez, o dente perde cálcio e fósforo para a saliva. Então, o que que a pessoa tem que fazer? Dar um intervalo entre as refeições, escovar os dentes, para aquele pH ser neutralizado pela própria capacidade de tampão que a saliva tem, e o cálcio e o fósforo voltam para o dente. Isso é o processo da cárie. Quando aparece o buraco, é porque o processo da cárie já está ali há muito tempo. Então, o que que acontece? Só está saindo cálcio e fósforo e não está tendo tempo de voltar o cálcio e fósforo para o dente, né? Então, isso é o processo da cárie. Então, o que que o processo da cárie ele significa? Que a pessoa, o hábito da escovação não está bom, o fio dental não está bom, a pessoa está comendo muitas coisas que liberam, que tem o açúcar, em qualquer forma, né? Pode ser o açúcar mesmo, a própria sacarose mesmo, pode ser o açúcar da cana, mas pode ser também qualquer tipo de amido, porque a bactéria, ela vai quebrar o açúcar. Se não tiver o açúcar, ela vai quebrar o açúcar na sua forma mais complexa, que é o amido. Lógico que ela prefere o açúcar refinado ali, mais fácil. Mas se não tiver, a bactéria ela precisa de quebrar a molécula de açúcar para produzir o ácido, porque ela só vive e só se reproduz em meio ácido. É a sobrevivência dessa bactéria. Depende do alimento que a gente dá para ela, que é o açúcar. Então, se ela começa, por exemplo, se a pessoa come. O que, que a gente fala? Ah, a criança não pode comer bala. Pode comer bala. Mas como é que ela vai comer bala? Na sobremesa, né? Na sobremesa. Ou então ganhou bala a semana inteira, guarda essa bala, deixa para comer no sábado. Aí comeu, escovou o dente, acabou. O que não pode é comer a bala o dia todo, tomar o cafezinho com açúcar o dia todo. Pediatra, digo, zero, zero coisas artificiais, ultraprocessadas, dá espaço para a criança conhecer, né, e através da criança, a família também, o que realmente deixa o corpo feliz, né, deixa É, saudável. E outra coisa também, Silvia, é que o medicamento homeopático, o tratamento homeopático, né, funciona como anti-inflamatório, né, e é, permite a absorção dos nutrientes, né, verdadeiros como o cálcio, o fósforo e outros que é. O mecanismo de função, de regulação do organismo funciona, né? Que a gente isso. já tem as nossas glândulas que fazem esse controle, a tireoide, né? Que trabalha, que já tem as paratireoides que que fazem o controle do cálcio do fósforo, né? Então, por exemplo, se você tira um órgão, tira uma tireoide, você está tirando ali um mestre que tá regulando o seu organismo. Então, assim, a gente tem uma forma de regulação própria, né? Então a gente tem que deixar trabalhar. A gente não pode sobrecarregar o organismo, nenhum órgão, para que ele não adoeça. E para isso acontecer, a gente tem que manter a nossa energia vital organizada. E se acontecer alguma coisa, tentar reorganizar com a homeopatia. Sim, né? E claro, se puder até não deixar chegar nesse nível do corpo precisar sintomatizar e fazer É, atuar não deixar acontecer como dizia Hahnemann, as falsas doenças crônicas, hoje é, chamadas de doenças de estilo de vida, aí isso é. é muito melhor, né? De fazer promoção de E saúde mesmo desde a infância, desde a gestação, na verdade, ou desde antes da é, gestação, né? exatamente. A homeopatia, ela, através de uma consulta bem feita e que com a escuta correta, com uma repertorização responsável, né?
Até hoje a gente vê IA, vê pessoas jogando os sintomas em IA para pegar a medicação. Não é assim. A IA ela não sente o que você está explicando. O sintoma é a dor de cabeça. Ela não tá, ele não consegue sentir. A IA não consegue sentir a pessoa. E a homeopatia é você sentir o outro, você escutar aquela fala onde que dói, né? Aqueles sonhos, o que é aquilo, né? Não adianta, não é uma coisa que você vai lá e escreve 5 sintomas, 10 sintomas, e sai uma medicação e você toma, e não é assim. A homeopatia, a consulta homeopática, ela já é um tratamento. E a medicação é só para o organismo realmente reequilibrar e voltar a sua força vital para o equilíbrio, né? Então, assim, é muito importante essa Sim, consulta homeopática. sim. A inteligência artificial, como todos os recursos, seja um carro, uma aeronave, né, está à nossa disposição e ela é o útil, mas precisa ser bem utilizada como tudo, né? É, A inteligência isso, artificial, seja num tratamento, né, numa ajuda para chegar no medicamento homeopático, é útil. Agora, como você trouxe, como que eu utilizo isso? Né? Eu isso. estava me lembrando também que eu tenho uma grande gratidão, vamos dizer assim, à homeopatia num processo de dente, vamos dizer assim, né? Que na verdade era um todo meu no momento que estava se manifestando através disso. Mas eu quase nunca tive, acho que não me lembro assim de intercorrência dentária. Mas acho que tem uns 8 anos talvez, eu acordei às 3 da manhã com uma dor de dente lacinante. Tinha nada, 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 nada. E tinha ido, não fazia muito tempo, na dentista para fazer uma geral. Só aquelas coisas de 6 em 6 meses, vamos fazer promoção de saúde. E acordei com uma dor de dente lacinante, mas aquela de ficar no chão mesmo. Daí já passei uma mensagem também para a dentista, dizendo o que estava acontecendo, e busquei, né, dentro do que eu vi, assim, né, no processo meio embotado pela dor, uma medicação homeopática. E eu fiz a medicação, fiz um plus lá por 1 hora e dormi. Na segunda dose de 10 minutos da medicação já não tinha mais a dor, né, e pude dormir. Até a dentista me mandou uma mensagem que me atenderia às 7h30 da manhã, mas eu acordei 15 para as 8, né? Então isso, e daí quando eu cheguei para atendimento, eu já estava até provavelmente com o processo inflamatório bem diminuído. Então estou trazendo isso que uma coisa que eu vivenciei, que também no agudo, né? Mesmo no agudo da odonto, a homeopatia pode ser de bastante ajuda e facilitar a intervenção quando precisa, né, de um procedimento, né, dentro dos critérios, não só de intervir, que tem que ir, também que maneira que vai intervir, porque eu também sei que vocês têm eu vou dizer, diferentes procedimentos para a mesma patologia, vamos dizer assim, né? Que é a Uhum. patologia naquela pessoa. E também a nível de procedimento mecânico, também dá para diferenciar, né? Da mesma maneira como é preciso no tratamento homeopático. Ou como é Às vezes é necessário algum tipo de intervenção mecânica, sim, às vezes é igual a manutenção de um carro, a manutenção de uma outra coisa que a pessoa deixa num ponto que tem que trocar a peça, né? Então, assim, realmente, bate um carro, tem que remendar aquilo ali, né? Então, são coisas que a pessoa passou do limite. Mas, assim, processos, até processos, eu já tratei meu marido. Acordou com dor de dente, eu fiz a repertorização com ele, né? Avaliei a situação que ele estava passando naquele momento, né? Já conheço a história dele de vida, e aí eu falei, essa medicação, já mandamos manipular, e depois ele foi numa dentista, ela tentou tirar, foi tentando tirar a restauração antiga, tirou, expôs a dentina. Aí eu falei, agora vai doer, porque esse posto de dentina. Aí ele foi em outro
que só consertou a restauração e não tinha nada, não deu nada. E era uma dor assim. E ele é endodontista, ele falou: deu canal, pela dor que eu estou sentindo. Eu falei: não, vai dar nada, não. Pode ficar tranquilo, essa medicação que eu te passei, e realmente. Então, assim, um processo que a gente aprendeu, que o canal, quando dá uma dor dessa de madrugada, que a gente chama de pulpite aguda, né? A pulpite aguda, ela é ela é assim, quase impossível de reverter com os métodos tradicionais da odontologia. Na verdade, não existe. Pulpite aguda, o negócio da pulpite aguda é tirar o nervo e fazer o canal. É o que a gente tem, não tem outra forma, né? Então, realmente, a gente fazendo a homeopatia na odontologia, a gente observa que não é assim. Sim. E tem muitos, né? Isso são, como é que vamos dizer? Teríamos muita conversa pela frente, né, Silvia? Tem nisso que Isso. você está fazendo, a pulpite, eu vejo que atualmente, né, eu tenho comentado isso aqui em outros podcasts, né, com as crianças e adultos também, né, hiperativos, espectro autista, TDAH, Tudo. hiperfoco, como a medicação homeopática, né, por essa diferenciação de como é feita a consulta, tem sido também, né, de um diferencial grande. E eu vejo que nesse momento, né, a odontologia conhecer a homeopatia nessas situações, que cada vez o número está maior de pacientes, É, né? é. Então, E vai- assim, quando eu me formei, o que existia para pacientes especiais, que eram chamados especiais, né, era amarrar a criança, tampar a boca da criança e o nariz, para ela ficar um pouco sem respirar e ela parar de surtar. Eu nunca fiz nada, né? Nunca pratiquei nenhum tipo Tava lá no livro, poderia fazer, mas eu nunca fiz. Se um dia que eu precisar de amarrar uma criança, precisar de tampar a boca de uma criança, deixar ela sem ar para ela parar de ter uma crise, para eu atender, eu acho que eu posso entregar meu diploma. Não que isso fosse proibido, pelo contrário, havia o capítulo lá, chamava Contenção da Criança para o tratamento odontológico, capítulo de livro, né? Só que eu sempre achei que isso não era o caminho, porque o que a criança traz com ela traz daquela vidinha dela ali desde que ela nasceu, ou até da barriga da mãe. Como que eu, dentro de um consultório odontológico, que preciso fazer um procedimento, eu quero corrigir aquilo ali, fazendo um procedimento agressivo desse? Isso não é assim, né? Então, fazer uma consulta com essa mãe, com essa criança, entender mais o que está acontecendo, às vezes, talvez a gente possa ajudá-la, não só naquele processo do atendimento ali, mas pode ajudar a criança até nessas alterações que ela apresenta. Ser uma porta de entrada para ela tratar mesmo, ter um apoio, da homeopatia no tratamento dessas neurodivergências que existem hoje. Então, assim, quando a gente conhece a especialização em empatia, para quem não tinha essa capacidade de enxergar além do dente, a pessoa passa a enxergar muito mais. Ela vai se preocupar com o paciente como um todo, né? Então, ela vai entender que aquele processo que o paciente está apresentando, ou na boca, na língua, na gengiva, ou no dente, na cabeça e pescoço, assim, aquele desejo, às vezes, de fazer um tratamento, alguma coisa, aquilo tem outras coisas, né, que precisam ser investigadas. Então, vai melhorar bem a visão do dentista com relação ao paciente. Vai ser a ampliação da consulta odontológica, a valorização da consulta odontológica, né, que hoje não é valorizada, ela tem que ser valorizada, né, ela tem que demorar um tempo suficiente para que o dentista conheça o paciente, então fazer uma consulta de 1 hora, né? Dar o valor devido a isso e conhecer ali a origem daquele problema que o paciente está apresentando. Então já é um ganho o curso de especialização oferece. Então você vai oferecer uma consulta, não é dar uma olhadinha igual a gente costuma falar, dá uma olhadinha para mim aqui e vou passar aí. Não, é uma consulta odontológica homeopática que você vai ser treinado.
A partir dessa consulta odontológica homeopática, você vai ter uma visão completa do indivíduo e do indivíduo com aquele problema bucal ali. Você vai correlacionar, conseguir correlacionar a saúde, o indivíduo, a vida desse indivíduo, a vida social, a vida espiritual, a vida das relações, a vida mental com aquela situação bucal. E você vai poder tratar esse paciente como um todo, né? Vai resolver o problema do paciente. Então, ele está tendo ele está chegando ali com, às vezes, um dente quebrado, um dente doendo, um bruxismo, e ele vai sair dali tratado como uma pessoa, né? Como um indivíduo, né? Então, a especialização em homeopatia, ela é como se ela te formasse de novo. Então, você vai sair daquela cavidade bucal e você fosse atender o paciente que tem uma demanda bucal. É uma experiência totalmente diferente, né? E isso é muito importante, porque traz a boca para o corpo. E quando traz a boca para o corpo, ela valoriza, a homeopatia valoriza o profissional de saúde que trabalha com odontologia, né? Essa valorização é muito importante, né? A pessoa ela sai de um nível para um nível acima, né? De ser um cuidador de uma pessoa, não de uma pessoa que faz um trabalho ali mecânico num dente. Esse é um ganho muito importante. E tem alguns casos, assim, por exemplo, acontecem com frequência. Ah, o meu paciente, toda vez que eu faço implante, ele tem rejeição. Isso é uma coisa do organismo. Rejeição não é local, né? Então, como é que você vai resolver isso? Se você não fez a ficha clínica completa, não entende a situação que o paciente está passando, um trauma, alguma coisa que ele passou, um momento de dificuldade, você pode fazer 500 implantes que ele vai ter 500 rejeições. Então, esse é um caso super clássico que mostra como a homeopatia pode contribuir, né, naquele procedimento que você está fazendo, que é colocar um implante dentário, e ao mesmo tempo você curar o paciente, né, fortalecendo essa energia vital e recuperando esse paciente para que ele não apresente mais essa rejeição. A rejeição não é local, não existe local, é do corpo, é o corpo que rejeita, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que esse exemplo ele é muito acontece, né? Acho que quem está escutando deve pensar, dentistas pensem, e tem outros casos também, né? Que a pessoa faz, que não dá certo, que tem que repetir muitas vezes, né? E às vezes ela não está entendendo que o problema não está ali no local, está no indivíduo. Então, faça sua ficha clínica homeopática, faça a sua especialização, aprenda a fazer uma ficha clínica homeopática, aprenda a repertorizar a situação apresentada pelo seu paciente, trate com homeopatia, né? E você vai ter um resultado muito melhor. Você vai ficar muito mais satisfeito com o seu trabalho, menos desgastante para todos, né? Tanto para o paciente quanto para você. E você vai se enxergar num outro nível de profissional na saúde, né? Você vai sair daquele mecanicismo para se tornar um profissional de saúde de verdade. Todas as áreas da odontologia, se tiver uma homeopatia junto, o resultado vai ser outro, né? E o que a gente observa hoje é que os dentistas vivem cansados, porque tem que repetir o trabalho, isso alonga o tratamento, isso perde dinheiro. Então, assim, isso não traz saúde, isso não resolve, então fica aquela frustração, né? Então, isso diminui muito a frustração. Nossa, vai dar a clínica vai virar outra clínica, né? Vai Sim. ser a gente chama de clínica, né? Porque a gente fala a clínica, né? A clínica não está boa hoje, né? Não, não é isso. Não é, não tem alguma coisa acontecendo. Não. Só um pouquinho assim, de mudança de paradigma mesmo. Compreender que você está tratando uma pessoa. Muito bom. Silvia, muito obrigada, Ah, né? eu que agradeço. Muito bom falar sobre esses assuntos. É, o que traz bem para nós e para as nossas casas, ao mesmo tempo, essa vontade de partilhar para que outros possam também ser beneficiados, né?
e a saúde Sim, coletiva junto. Né? vai beneficiar o paciente, beneficiar os próprios dentistas, né? Eu torço pelos dentistas sempre assim. Quero que eles sejam felizes, quero que eles tenham sucesso e quero que eles fiquem satisfeitos com o que eles fazem, porque eles são muito exigentes. Eles exigem muito deles. É porque eles não entenderam que eles podem contar com a homeopatia. É verdade, você pode falar que você vivenciou e vivencia isso, né? Então, mais É, uma vez, muito obrigada, Silvia, né, pela tua presença. aqui. Eu que agradeço. E estamos finalizando mais um podcast, né? E nós do ILA desejamos que tenha podido ser de ajuda, né? Para você profissional, para você paciente, para você que busca, né, a saúde, o seu bem-estar e dos seus e da coletividade. Um abraço fraterno e até o próximo.